Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Eu sou Felipe de Bossan, fundador do projeto Grande Investidor. Você viu que na primeira aula nós trabalhamos conceitos essenciais para que você consiga criar esse mindset investidor. Vimos conceitos de renda ativa e renda passiva, vimos o que é, segundo as finanças pessoais, um ativo e um passivo. Nessa aula, ela ficou um pouquinho extensa, porém você vai ver que ela, apesar de conter um pouquinho de teoria, ela já vai para uma parte um pouquinho mais prática. E na aula 3, nós vamos começar o primeiro degrau para o seu sucesso. Espero que você goste bastante dessa aula. Pegue papel e caneta, boa aula para você. Let's go! Muito bem, vamos iniciar agora a nossa aula número 2, onde vamos falar sobre patrimônio. Sou Felipe de Bossan, fundador do projeto Grande Investidor. Construção de patrimônio. A partir de hoje, você precisa se afastar da manada. O que seria se afastar da manada? Nessa overdose de informação que a internet nos proporciona hoje, você vai perceber que existem muitas, entre aspas, dicas, né? Que vão tentar te proporcionar um ganho assim tremendo num curto período de tempo. Nós já vimos na aula 1 que inteligência não tem nada a ver com ganhos exorbitantes em um curto período de tempo. Então, a partir de hoje, você precisa abandonar totalmente essa ideia de buscar o pulo do gato, a grande tacada. A partir de agora, você tem que entender que você é um investidor e que você precisa aumentar o seu patrimônio e viver da renda que esse patrimônio vai te entregar. Ou seja, você tem que parar de pensar como um jogador. Você não é mais um jogador agora, você é um investidor. Sobre a renda, né? Nunca coloque todos os seus ovos em uma cesta só. Essa frase ela é muito comum por causa do mercado de ações, que as pessoas dizem que diversificar é algo muito importante, né? Quanto mais você diversifica, mais proteção você tem na sua carteira de investimentos. Mas, na minha opinião, né, nesses meus anos de educador financeiro, eu vejo que esse conceito se expande muito mais do que carteira de investimentos. Ele se expande para a sua vida também. Se hoje a sua principal fonte de renda é o seu emprego, beleza. Assim, por enquanto, não há problema nisso. Muita gente começa assim. Porém, se ela for a sua única fonte de renda, eu sinto te dizer que mais cedo ou mais tarde você vai começar a ter problemas. Você precisa buscar fontes de rendas diferentes. O que eu sei, estudos mostram também, né? Biografias mostram que os maiores milionários no mundo possuem no mínimo 6 fontes de rendas diferentes. Ou seja, eles ganham dinheiro com empresas em diferentes ramos, que eles são sócios, eles ganham dinheiro com dividendos, eles ganham dinheiro com aluguéis, eles ganham dinheiro com propriedade intelectual, né? Ou seja, várias fontes de renda, eles não dependem daquela única fonte de renda. E o que você precisa também começar a entender sobre renda é que parte dela tem que ser investido em você. Ninguém, absolutamente ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você. Investir em você mesmo é muito importante, porque quando você investe em você, quando você começa a buscar conhecimento e colocar em ação, nós vamos ver isso numa outra aula, né, sobre conhecer e botar em ação aquilo que você conhece. Quando você começa a investir em você, você começa a expandir horizontes e abrir mais possibilidades. Um leque de possibilidades começa a se abrir perante a sua vida. E isso é muito importante para que você comece a prosperar e chegar ao sucesso. Sobre o dinheiro. Cara, eu vou ter que te falar isso, mas antes de você querer ter milhões, antes de você querer ganhar uma grana enorme, primeiro mostre ao mundo e mostre para você mesmo que você sabe cuidar do que você tem. Isso eu gosto de uma frase do Conrado Adolfo,
Conrado Adolfo é uma grande águia aí do marketing digital e ele fala algo que eu pratico na minha vida, que é o quê? Você, numa analogia ao futebol, né, que é o esporte mais famoso que nós temos aí no Brasil, você tem que jogar a segunda divisão como se você estivesse na primeira. Ou seja, talvez hoje você esteja numa situação um pouquinho difícil financeiramente, talvez você não seja um cara assim com muitas posses, porém você precisa agir como se você fosse um cara rico. Você precisa cuidar das suas finanças como se você fosse um cara que tivesse muito dinheiro, porque assim você estará mostrando para a vida que você está preparado para administrar uma grande quantia se um dia ela cair no seu colo. Se um dia não, quando ela cair no seu colo. Você vai saber administrar, construir e aumentar patrimônio. Então, antes de querer administrar milhões, mostra ao mundo que você sabe cuidar do que você tem. Se você não cuida do que você tem, cara, eu vou te dizer uma coisa, um aumento na sua receita só vai te trazer mais problemas do que você já tem. A mentalidade do pobre, né, assim, mentalidade pobre, tá? Não a pessoa ser pobre. Não sei se você consegue entender essa ligação que eu estou fazendo. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas é pobre. E tem gente que ganha pouco dinheiro e não é pobre. Eu vou te explicar isso melhor um pouquinho. Faça uma rápida pesquisa no Google e você vai ver quantos artistas que ganhavam muito bem, quantos atores e atrizes ganhavam muito bem e hoje estão pobres. Ou quantas pessoas que ganharam na loteria e hoje estão piores do que estavam antes de ganhar na loteria. Por que isso? Porque apesar de elas terem uma grande quantidade de dinheiro, elas têm a mentalidade pobre. Então o que acontece? Uma pessoa hoje, que vamos supor aí ganhe R$2.000 por mês, e ela gasta tudo que ela ganha, ou seja, ela ganha 2.000, mas o seu custo de vida é 2.000. Tá? E tem gente ainda pior, tem gente que ganha 2.000 e consegue a fazenda e gastar 2.200, 2.500. Cara, se você for uma dessas pessoas, se você se encontra nessa situação hoje, eu vou te dizer que se um dia você começar a ganhar 10.000, você ganha 2.000, e a partir de agora você começa a ganhar 15.000, vamos colocar, o teu custo de vida vai começar a ser 17.000, 18.000. Ou seja, um aumento na receita só vai te trazer mais despesa ainda. Então é por isso que você precisa saber cuidar do que você tem e você precisa mostrar ao mundo que você sabe cuidar daquilo que te foi confiado. Então assim, o dinheiro que você tem hoje, cara, é o dinheiro que você tem hoje. Não adianta você querer buscar formas milagrosas de tentar aumentar isso, né? E caso você aumente, isso não quer dizer que vai ser solução. Talvez seja ainda mais problema. Um terceiro ponto que eu quero colocar aqui sobre dinheiro é: ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Gerente do teu banco não vai cuidar melhor do teu dinheiro do que você. Um guru financeiro não vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você. O Messias das finanças, aquele cara que sabe todas as tacadas, que vai saber o melhor investimento do ano tal, que vai te fazer lucrar 1.100% de todo o dinheiro que você investir. Cara, ninguém vai saber cuidar do seu dinheiro melhor do que você. Então, invista primeiramente em você, invista em cursos, invista em livros, comece a estudar a ciência do dinheiro, para que depois que você souber cuidar daquilo que você já tem, aí nós vamos começar a pensar no aumento do patrimônio. Primeiro, construa o seu patrimônio, construa a base dele de uma forma sólida, consistente. Quando você tiver a base do seu patrimônio construída, bem bacana, você administrando muito bem o que você já tem, aí você vai começar, através daquelas bases, daqueles alicerces, construir e aumentar o seu patrimônio. Aí você deve estar se perguntando, o que é cuidar do meu patrimônio? Se você já leu O Homem Mais Rico da Babilônia, você vai ver que isso faz muito sentido. Primeira coisa, para você cuidar das suas finanças, você precisa fazer essa divisãozinha simples do dinheiro. Eu fiz bem simples, tá? Mas conforme você for avançando, você vai ver... Bom, não vamos entrar nesse assunto agora. O que você precisa saber é o seguinte:
Divisão do dinheiro. 70% é para você sobreviver. Ou seja, pagar suas contas de água, luz, telefone, né? Custos básicos de vida, tá bom? Então, primeira coisa, você precisa, 70% do seu salário vai ser para sobreviver, para você comer, para você se vestir, para você ter um teto para morar, essas coisas básicas. A internet, hoje em dia, eu acredito que já virou um custo básico de vida. São muitas poucas coisas que você consegue fazer sem internet hoje, coisas assim que são importantes para você viver em sociedade. Então, assim, 70%, né, você vai ter que pegar todo o dinheiro que você ganha e 70% usar para sobrevivência. 30% você vai reservar para investir. Investir no quê? Próxima aula a gente vai ver isso, tá bom? Mas ponha isso na sua cabeça, 70% sobrevivência, 30% investimento. Né? Desculpa estar sendo redundante, ficar repetindo muito isso, mas é que tem coisas que precisa fixar, cara, na cabeça, precisa fixar na mente. Então eu prefiro ser repetitivo, mas fixar na mente do meu aluno o que eu estou querendo dizer, do que fazer uma passagem rápida para não ser muito cansativo e o cara não aprendeu nada no final das contas. Tá? Então 70% para sobreviver, 30% para investir. Aportes mais tempo vezes juros é igual enriquecimento. O que são aportes? Você vai ver nas próximas aulas que você precisa de uma coisinha chamada aporte mensal, que é o que? Você investir uma certa quantia de dinheiro, investimentos bons e consistentes todo o mês. E você precisa fazer isso por um período de tempo mínimo. Tá? Então, assim, quanto maior for o seu aporte e por quanto mais tempo for, você vai ganhar uma coisa que a gente chama de juros compostos, que são aqueles juros sobre juros. Não se preocupa, nas próximas aulas vamos ver sobre isso também. O que você precisa saber agora é o quê? Aportes mensais, durante o maior período de tempo que você conseguir, os juros compostos vão começar a agir e no final você vai chegar ao enriquecimento. Tá? E uma coisa que você precisa saber sobre taxas de juros, por maior que ela seja, ela jamais vai superar a taxa de juros. Tá? Desculpa, por maior que a taxa de juros seja, ela jamais vai superar o aporte mensal. Então, ativos de qualidade. Né? O que são ativos de qualidade? São empresas consistentes, investimentos que realmente rendem, valorizam com o tempo. Ou seja, novamente, vou bater nessa tecla. Para de buscar a grande jogada, a grande tacada, o investimento milagroso que vai te fazer render não sei quantos trilhões em menos de 10 segundos. Tá? O tempo ele é tão importante quanto o aporte. Então, assim, a princípio, para de se preocupar um pouquinho com juros, tá? Os juros eles são importantes, porque os juros compostos, segundo Albert Einstein, a maior força que existe no universo são os juros compostos. Mas, a princípio, você tem que se concentrar em reservar esses 30% da sua renda para investimento, tá? Investir mensalmente durante o maior período de tempo que você conseguir. E não precisa se preocupar tanto com juros, que ele vai fazer a parte dele. A sua parte é o quê? Aporte mais tempo. Tá? Com o passar das aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre juros para você poder potencializar talvez o efeito dos juros compostos. Tá bom? Então, qual é o melhor investimento que se pode fazer? Cara, é óbvio. O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Só assim você vai ganhar mais e pular os quadrantes. Que quadrantes? A gente vai ver no próximo slide. Não pense duas vezes na hora de investir em livros e cursos. Empreenda sempre e persista até dar certo. Você precisa empreender. Você não pode ficar dependendo de uma única fonte de renda. E para você conquistar mais fontes de rendas, você precisa empreender. E ao contrário do que todo mundo fala, ninguém nasce empreendedor. Empreender é uma habilidade que você pode aprender. Ok? Vamos para o próximo slide aqui. Sobre emprego e empresa. Esses são os quadrantes que eu falei no slide anterior. Esse quadrante ele é tirado do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Muita gente ama o Robert Kiyosaki.
Muita gente odeia o Robert Kiyosaki, ou seja, ele divide muitas opiniões, ele é um cara polêmico. Dizem que os americanos muitos odeiam, aí tem gente que fala que foi para os Estados Unidos e fala que não, é mentira, todo mundo ama. No Brasil, às vezes vaiam, às vezes aplaudem. Enfim, independente de você amar ou odiar ele, existem princípios que ele ensinou que realmente fazem sentido. E é nisso que nós vamos focar agora. Você percebe aqui que existem 4 quadrantes. O primeiro é do empregado. O que o empregado faz? Ele troca o tempo pelo dinheiro. Acorda todo dia às 8 da manhã. Na verdade, ele acorda um pouquinho antes, né? Ele acorda às 7 da manhã, se ele mora numa grande cidade, pega um ônibus, chega no trabalho às 8, bate um ponto. Tem ali uma hora e meia, 2 horas no máximo de almoço, chega no final do expediente, bate o ponto, pega mais 1 hora de ônibus e vai para casa, né? Isso se ele mora numa grande cidade como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, ele passa por esse trânsito aí, é mais de 1 hora até para chegar em casa. Ou seja, o que ele faz? Ele pega o tempo dele, né? E o esforço dele, ou seja, uma renda ativa, né? No caso, a gente já viu a renda ativa na aula 1, se você não assistiu a aula 1, assista. Se você não lembra, reassista e faça as lições que eu te pedi para fazer no final da aula 1. Ou seja, ele troca o tempo dele pelo dinheiro. Depois nós temos aqui o autônomo. O autônomo, ele já não troca assim o tempo dele pelo dinheiro, ele troca resultados. Por que ele não troca o tempo? Porque ele já não tem mais aquela obrigação, né, de bater um ponto, vamos supor assim, ele tem que trazer resultados. O encanador, por exemplo, o encanador ele é um autônomo. Se ele trabalha por conta, ele precisa ter competência, ele precisa gerar resultados nas vendas, porque ele precisa se vender como um bom encanador para conseguir cliente. Ele precisa fazer um bom trabalho para receber, e aí sim ele recebe pelos resultados. Mas assim, ele ainda trabalha pelo dinheiro. E advogado, né, se ele não trabalha para um grande escritório, ele também é um autônomo, e assim vai. Do lado direito do quadrante, nós temos dono. O dono, o que ele é? Ele monta uma empresa, contrata pessoas e ali inicia-se uma organização. E é muito importante que na sua caminhada rumo ao sucesso, você aprenda, mas aprenda de verdade mesmo a ser um líder. O que é um líder? O líder é uma pessoa que inspira pessoas. É uma pessoa que... O líder é um cara que está sempre ali inspirando as pessoas a darem o melhor de si. É o cara que extrai o potencial de todos. Por que é importante que você aprenda a ser um líder? Porque vai chegar um ponto que as pessoas vão trabalhar na sua empresa como se a empresa fosse delas. E isso é muito importante para você. Porque vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a fazer dinheiro para você. E elas vão fazer isso por quê? Porque você é um cara mau que manda? Não, porque elas te admiram. E guarde essa frase, as pessoas não se deixam ser lideradas por quem elas não admiram. Então é muito importante você conseguir a admiração dessas pessoas e elas começarem a entregar o melhor delas para você. Invista tempo e dinheiro para aprender a ser um líder. Tá? A maior função do líder é se tornar dispensável. Por que dispensável? Porque quando ele se torna dispensável é porque ele cumpriu sua missão. Ele conseguiu inspirar pessoas ao ponto delas trabalharem na empresa como se fosse para elas, né? Como se a empresa fosse delas, como se elas trabalhassem para elas mesmas. E ele já não se faz mais necessário na empresa, porque as pessoas já pegaram a essência que é dele, né? Porque ele criou a empresa e ele é o maior interessado em fazer essa empresa funcionar. Mas ele se tornou dispensável, ele conseguiu a admiração das pessoas a um tal ponto delas conseguirem entregar o melhor delas para ele. Então é muito importante que você invista tempo para aprender liderança. O último quadrante é o que todos que estão assistindo essa série de vídeos querem chegar, que é o quadrante investidor. Agora, o dinheiro faz dinheiro, simples assim. O dinheiro gera dinheiro, ou seja, o seu dinheiro trabalha para você. E é muito importante que você comece a percorrer esses quadrantes. Cara, eu sei que muito provavelmente você não nasceu num berço de ouro, né? Há a possibilidade de você não ter nascido num berço de ouro e você não ter nascido
um cara muito rico, ou quando você fez 18 anos, seus pais te deram lá milhões e milhões e você já consegue começar abrindo uma empresa ou investindo e gerando renda passiva para você mesmo. Então o que eu posso te dizer? Cara, você pode até começar do lado esquerdo, mas termine sua vida do lado direito. Eu coloquei até duas caixas de texto ali para te explicar isso. Você pode até começar aqui, mas tem que terminar desse lado. Essa é a sua missão de vida se quiser ter sucesso financeiro. Você deve estar se perguntando, para que serve o lado esquerdo então? O lado esquerdo ele pode ser usado de formas estratégicas. Como assim formas estratégicas? Primeiro, por que ser empregado? Você pode querer ser empregado porque assim, ser empregado é renda ativa. Nós vimos o conceito de renda ativa na aula 1. Você precisa dessa renda ativa, já que você não nasceu num berço de ouro, você precisa da renda ativa para conseguir comprar renda passiva, para conseguir gerar renda passiva. Você vai precisar dessa renda ativa. Uma segunda forma estratégica que você pode usar esse quadrante é conhecer o máximo possível do mercado que você vai atuar futuramente. Como assim? Bom, eu vou falar ali o terceiro tópico, cobrir seus pontos fracos e ainda receber por isso. Vamos falar sobre esses dois tópicos, tá? Como assim conhecer o mercado que eu vou atuar futuramente? Nós sabemos que o seu objetivo, por mais que você comece como empregado, é você um dia ser dono de uma empresa ou investidor. E nós também sabemos que você não pode ter essa única fonte de renda como dinheiro entrando na sua conta. Você não pode ganhar dinheiro só desse emprego. Você precisa buscar outras formas de renda. E para isso você vai precisar empreender. Então vamos supor que você decida que um dia você quer começar abrindo uma empresa, Você vai pular para o quadrante de dono e você quer abrir uma empresa no ramo de limpeza. Mas tem um pequeno porém, cara, você é péssimo em vendas, você é horrível em vendas, você não sabe nada de vendas, você fica nervoso para vender. Então o que você vai fazer? Você vai usar esse quadrante como um ponto estratégico. O cenário ideal seria você arrumar um emprego em uma empresa do setor de limpeza e de preferência no departamento comercial, porque você vai aprender na prática como vender, você vai conhecer tudo sobre o ramo de limpeza, e você ainda vai receber por isso. Ou seja, todo mês você vai receber uma grana para cobrir o seu ponto fraco e para conhecer sobre o mercado que a sua futura primeira empresa vai atuar, porque você vai ter mais empresas. Isso aqui é mindset investidor, não é mindset empreendedor, E você deve estar falando, tá, mas e para que serve o quadrante de autônomo? O autônomo ele vai servir como uma academia para o lado direito. Porque quando você é autônomo, existem algumas decisões que antigamente eram tomadas pelo seu empregador e agora serão tomadas por você. Então, você vai começar a cuidar dos problemas que um dono de empresa tem, só que em menor escala. E por que eu tenho que cuidar desses problemas em menor escala? Por aquilo que a gente viu lá no primeiro slide. Você tem que saber cuidar do que você já tem para depois a vida começar a te entregar coisas maiores. Então, primeiro, você tem que aprender a tomar decisões nessas pequenas escalas. O que são essas decisões de pequenas escalas? Cara, vai ter hora que as vendas vão cair. E você vai precisar tomar decisões sobre isso quando você for um autônomo. Às vezes o dinheiro não vai dar para tudo, então você vai ter que dar um jeito de cobrir as despesas. E é muito importante que você saiba tomar as decisões, aprenda a tomar essas decisões, aprenda a lidar com esses problemas em pequena escala, que conforme o tempo for passando, você vai também aprender a cuidar desses problemas em grandes escalas. E também assim, cara, você vai aprender a parar de vender o seu tempo, porque agora você trabalha por resultado e não por tempo. Quando você é empregado, se você trabalha de 8 às 6,
né? Você bate o ponto às 8 horas da manhã em ponto, sai do seu emprego às 6 da tarde em ponto. Cara, você vai receber, todo mês você vai receber. Como autônomo, a coisa já não é bem assim. Vai ter horas que você vai precisar trabalhar muito mais, você vai precisar trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Vai ter épocas, que são as épocas das vacas gordas, que talvez você não precise trabalhar tanto assim. Por quê? Porque o tempo já não importa mais, cara. O tempo já não importa mais. O que importa são os resultados que você vai trazer. E o quadrante autônomo, ele vai te ajudar a desenvolver uma visão estratégica. Então, é para isso que serve esse quadrante. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Isso é o que eu tinha para te falar na aula 2. Você viu que a aula 2 foi um pouquinho, como eu já disse, né? Foi um pouquinho assim, conceitual, teórica. A partir da aula 3, nós vamos começar a ser um pouquinho mais práticos, ok? O que eu preciso que você faça agora? O que eu preciso que você faça agora? Primeiro, eu quero que você faça um mapeamento das suas finanças, que foi o primeiro tema que nós vimos lá. Então, veja se você está adequado ao 70-30, que é o quê? 70% de sobrevivência e 30% para investimentos. Se você não estiver adequado a isso, adeque-se já. Veja o que pode ser feito para ajustar essa situação. Talvez você vai precisar enxugar alguns gastos, talvez você possa, né, quem sabe, baixar um pouquinho seu padrão de vida, ou seja, aquela TV a cabo talvez tenha que deixar de ser paga, vamos colocar assim, você vai ter que cortar, talvez o seu carro terá que ser vendido, mas é aquilo, se você realmente quer ter sucesso um dia, é esse o caminho que você vai ter que tomar. Agora, se você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, a única coisa que eu posso te desejar é boa sorte. A segunda coisa que eu quero que você faça um investimento em você. Você precisa treinar o seu cérebro a investir em você mesmo. E como que você vai investir em você mesmo? Primeiro, cara, pode ser num curso na área de finanças, o que eu recomendo. Pode ser na área que você pretende empreender, né? Vamos usar lá o exemplo da empresa de limpeza. Talvez você queira fazer um curso aí de, sei lá, cara, limpeza certificado para limpar vidro de prédios gigantescos. Existe um curso assim, tá, pessoal? Você tem que ser certificado para conseguir ser um profissional que limpa aqueles vidros de prédios altos, né, de 14, 15 andares. Eu só não lembro o nome, mas existe, tá bom? Uma certificação para isso. Ou finanças, né, cara? Você tem que aprender investimentos para te gerar renda passiva. Então eu recomendo que você comece pelas finanças. Livros também contam como investimento em você, tá? Caso você não possa fazer isso ainda essa semana, cara, coloca uma data. Até dia tal eu vou fazer esse investimento. Próximo passo. Você lembra das 3 ideias da renda extra lá na aula 1? Se você não viu a aula 1 e não fez a lição de casa, né, eu vou te dar um puxão de orelha. Eu já falei, não pule para a próxima aula antes de fazer essa lição. Se você pulou, desculpa, faça a lição e depois reassista essa aula. Bom, você teve as ideias. Agora eu quero que você define qual ramo você vai empreender. Defina o mercado e comece a se movimentar. Levanta da cadeira e começa a estudar e aprenda tudo que você puder aprender sobre o ramo que você vai atuar. Veja quanto de dinheiro você tem disponível para investir e aguarde até a aula 3. Separe essa quantia, pega esse dinheiro que você vai começar, me adequei aos 30%. Separe esse dinheiro e assista a aula 3 que eu vou liberar. Por enquanto é isso. Essa é a lição de casa que você tem para fazer hoje. Vou deixar um slides aqui na descrição do vídeo para você baixar. Baixe esses slides e, de novo, não pule para a próxima aula antes de fazer essas lições. Não pule. Faça essas lições primeiro, depois você vai para o próximo slide. Investimentos em você, que eu falei ali, né? Eu vou te recomendar aqui 3 livros, tá bom? O primeiro livro que eu recomendo muito é Alocação de Ativos. Ele vai te ensinar técnicas muito sofisticadas em diferentes
investimentos para que você consiga alocar o seu dinheiro de forma segura e rentável. E o livro tem uma didática muito simples. Tá? O segundo livro é o Pai Rico, Pai Pobre. É o que eu falei, muita gente ama o Robert Kiyosaki, muita gente odeia. As pessoas meio que odeiam o Robert Kiyosaki porque falam que ele ensina a empreender na realidade dos Estados Unidos e a realidade brasileira é muito diferente da que ele ensina, então as coisas aqui não são tão simples, né? Mas assim, particularmente eu já li Pai Rico, Pai Pobre. Realmente o pessoal tem razão quando argumenta desse modo, né? Que a realidade do Brasil é muito diferente, né? Não dá para aplicar do jeito que ele fala. Eu concordo, eu acho que é um argumento muito válido, realmente. Se você for ver, a dificuldade de empreender no Brasil é enorme, comparada aos Estados Unidos. Mas, assim, eu acho que ele ensina princípios que são muito legais, né? Que é o quadrante cash flow, que eu mostrei aqui nessa aula. Eu gostei das definições de ativo e passivo, ele vai muito mais a fundo nesse livro. Ele mostra como que funciona o balanço financeiro de uma pessoa rica, de uma pessoa classe média pobre. Ele trabalha bastante o mindset. Então, assim, eu acho que são princípios que vale a pena você ler e aprender. Como investidor, você vai ter que aprender a filtrar aquilo que é bom e descartar aquilo que é ruim. Então, assim, por mais polêmico que o Robert Kiyosaki possa parecer, eu acho que tem muitas coisas que dá para você aprender com ele sim. Fica a seu critério, isso aqui é apenas uma sugestão, tá? A terceira sugestão é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro vai quebrar bastante crenças erradas que você tem sobre o dinheiro e sobre a riqueza. É muito importante que você leia esse livro, tá? Se você quer ser investidor, você não pode ter aquele pensamento de quem sabe um dia eu vou ler. Não, tem que ler, é obrigatório. Fim de papo, tá bom? Lógico que o ideal seria você comprar os 3, mas talvez a sua situação não permita. Todos esses 3 estão disponíveis na livraria O Grande Investidor. Eu vou deixar o link desses 3 vídeos, desses 3 livros aqui, tá bom? Para que você possa fazer o investimento em você mesmo. E caso você não possa fazer esse investimento agora, eu entendo, você coloca uma data. Eu vou fazer tal dia. Hoje eu não posso, mas até tal dia eu vou me virar e vou conseguir. Tá? Eu tenho certeza, desculpa falar isso aqui agora, mas eu tenho certeza que para a pizza do mês, para o barzinho do final de semana, você sempre dá um jeito. Independente se você ter dinheiro ou não, a viagenzinha para a praia, você sempre dá o seu jeito. Então, para investir em você, vai ter que dar o seu jeito também. Os cursos que eu recomendo para você são esses. Fórmula Negócio Online é um curso para você empreender no marketing digital, onde você vai aprender a ganhar dinheiro online e com o tempo isso vai virar uma renda passiva, ou seja, no começo vai ser uma renda ativa, você vai precisar trabalhar até você deixar tudo automatizado, mas a partir do momento que você deixa automatizado, isso vai virar uma renda passiva e você não vai precisar mais se preocupar tão cedo em despender esforço para ganhar dinheiro. Você vai ver que eu tenho certeza que você gasta mais por mês em pizza do que nesse curso aí, nas opções de pagamento que ele tem. Isso é ramo empreendedor. Se você quer fazer um curso no ramo financeiro, eu separei esses 2 cursos aqui. A Conquista para o Resultado Financeiro, que é um curso que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre investimentos, né? Ele vai te dar uma boa base também para você aprender na prática como investir em renda fixa, em ações, né? É bem bacana. É um curso também que eu encontrei que tem um custo-benefício muito bom. Recomendo que você faça. Caso não faça, cara, coloca uma data, mas não saia daqui com pelo menos uma data de quando você vai fazer. E o tripé das finanças pessoais. Cara, o tripé das finanças pessoais, assim, se você não... Cara, 2 chicletes por dia. Você tem condições de comprar 2 chicletes por dia. Se você tem condições de comprar uma pizza por mês, você tem condições de fazer esse curso sim, e ainda te sobra para pizza, tá bom? Eu vou deixar o link desses 3 cursos aqui na descrição, tá bom?
São cursos que o site O Grande Investidor recomenda. Então é isso. Faça a lição de casa, tá bom? Volta lá no slide, faça a lição de casa. Não pule para a aula 3 antes de fazer a lição de casa, ok? Muito obrigado pela sua presença. Cara, deixa o seu comentário aqui. O seu comentário é o feedback que eu vou ter se essa aula está boa, se essa aula não está, o que precisa melhorar, se o conteúdo está ajudando. Deixa o seu like, se inscreva no canal, toque o sininho aí, né? Eu acho que é assim que falam hoje em dia, toque o sininho, aperte o sininho aí para você receber as notificações e ficar por dentro para quando eu lançar a aula 3 aqui no YouTube, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença, eu espero que esteja ajudando bastante nessa sua caminhada rumo ao sucesso. Um grande abraço, nos vemos na aula 3.